Graça e paz, queridos. Hoje é 1º de setembro e o Brasil tem estado em oração. Começa hoje uma semana de oração pela nossa pátria. E eu gostaria de chamar você para meditarmos um pouquinho num texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Deus respondendo a Salomão. E Deus diz o seguinte no versículo 13: se eu fechar, Deus falando, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos consumam a terra, devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Gostaria de parar nesse momento e pensar nesse versículo 13, que é Deus respondendo a Salomão e dizendo: se eu fizer tudo isso, se eu permitir a escassez no país, a falta de chuva, se Deus fechar as comportas da chuva, o que acontece? Nos dias de hoje temos ouvido de apagões que teremos se não chover o suficiente. Se Deus fechar as comportas da chuva, existirá escassez na terra, existirá alimentos inflacionados, fome. Deus está falando isso. Se eu fechar as janelas do céu para que não chova, se eu enviar gafanhotos para consumirem a terra. Gafanhotos são consumidores, devastadores daquilo que nós temos direito, daquilo que seria para nós comermos, gafanhotos comerem. Mas Deus está dizendo: se eu enviar gafanhotos, se eu enviar pestes que devorem o meu povo, pragas que devorem o meu povo. No versículo 13 nós vemos que toda a resposta vem de Deus. Toda a resposta vem de Deus. É do trono dos céus que emanam todas as coisas. Deus é justo. Deus é amor. Mas Deus é justo. Deus também é um Deus que se ira com a injustiça. Deus é um Deus presente, um Deus que age na história, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o supremo e soberano sobre todas as nações da terra, porque afinal de contas, o que são as nações? É como um pingo d'água num balde, são as nações. É o Senhor que dá a última palavra para as nações. É o Senhor que dá a última palavra para o nosso país. E Ele está dizendo: se eu fizer tudo isso, se eu mandar pragas, se eu mandar pestes, se eu mandar pandemia, se eu mandar tudo de ruim, se ainda assim existe um povo aí nesse país, existe um povo que se chama pelo meu nome. Eu não estou dizendo qualquer povo. Eu não estou dizendo um povo que adora outros deuses, que adoram ídolos. Eu não estou dizendo um povo que adora o seu próprio ventre, a sua própria corrupção. Eu não estou dizendo um povo que adora o dinheiro. Eu não estou dizendo um povo que adora Satanás em suas diversas manifestações. Eu estou dizendo, disse o Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é este povo no Brasil que se chama pelo nome do Senhor? Não há outro senão os cristãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se todo esse caos estiver acontecendo, toda essa instabilidade, toda essa injustiça, toda essa corja corrupta, toda essa inversão de valores, essa torção de direitos,
a destruição da família. Se tudo isso estiver acontecendo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você que está aí, você tem sido chamado pelo nome de Deus, você é um adorador do Deus vivo? Ou você tem adorado os deusinhos que a sua própria mão ou a mão de outros fizeram? Quem é o teu Deus? Quem você tem adorado? Porque a Bíblia fala o seguinte, o Senhor respondendo para Salomão falou, se eu fizer tudo isso, se eu enviar escassez, se eu enviar pragas, se eu enviar pestes, e junto com a peste vem a morte, se eu enviar, mas mesmo assim, eu enviando tudo isso, se eu tiver um povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, humilhar-se é o oposto de orgulho. Humilhar-se foi o que Cristo fez. Cristo se humilhou e tornou-se servo. Orgulhar-se foi o que Satanás, Lúcifer, fez. Se o meu povo se humilhar, deixar o orgulho de lado, deixar a empáfia e a altivez de lado, deixar a sua autoconfiança de lado, seu orgulho nacional, denominacional, seja lá o que for de lado, se o meu povo se humilhar, rasgar não somente as vestes, mas o coração, se o meu povo se humilhar e orar. O que é orar? Não é falar com o colega, orar é falar com Deus. Se o meu povo orar e me buscar, é falar com Deus, buscando a Deus, se derramando diante de Deus, confessando seu pecado diante de Deus. Porque em seguida o Senhor fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, buscar a face de Deus. A quem nesse país, a face de quem nesse país temos buscado? A face de quem? Nós precisamos buscar a face de Deus e a presença de Deus. Se o meu povo buscar a minha face e se afastar, em outra versão diz, porque se afastar é uma coisa, em outra versão diz, deixar os seus maus caminhos. Isso é terrível. Isso quer dizer que você e eu podemos ser povo de Deus e andar em maus caminhos, andar em caminhos tortuosos, andar em caminhos escuros e obscuros. Se o meu povo deixar o seu mau caminho, isso quer dizer se converter, se converter. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo deixar o seu mau caminho, então o que vai acontecer? Dos céus, eu ouvirei a sua prece, perdoarei o seu pecado e sararei, curarei a sua nação. A nação está doente. A nação está doente. Por culpa de quem? Quem tem a solução para isso? Jesus tem a solução. Mas essa solução é dada pelo povo que se chama pelo seu nome. Se você é povo de Deus, se você é povo de Deus, o Senhor te chama a se humilhar, a mim e a você, a se humilhar, reconhecer que não somos nada. O Senhor nos chama a falar com Ele, a falar, a gastar tempo com Deus, a ter prazer na presença do Senhor, a nos rasgarmos na presença do Senhor. O Senhor nos chama a nos convertermos
do nosso mau caminho e voltarmos ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde foi teu desvio, porque você tem sido responsável pela doença da nação. Porque se nos convertermos dos nossos maus caminhos, orarmos, buscarmos ao Senhor, Ele promete que vai nos ouvir, Ele promete que vai derramar cura sobre a nação. Você percebe a responsabilidade diante desse Deus supremo e soberano, diante desse Deus que segura a chuva, que manda o gafanhoto, que manda a praga, mas você reconhece a responsabilidade que esse Deus do seu trono, Ele confia a mim e a você? Se eu fechar as janelas do céu para que não chova, ou mandar gafanhotos para consumirem o país, e sobre o meu povo enviar uma praga, se este povo, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar a minha face, falar comigo, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Senhor, sara o Brasil, mas para isso, sara a minha vida e a vida dos meus irmãos. Neste momento nós nos humilhamos diante do Senhor. Faça isso conosco, Senhor. Espírito Santo, trabalha em nós. Trabalha em nós. Nós queremos nos humilhar na Tua presença. Queremos Te buscar de fato e de verdade. Não queremos andar em caminhos tortuosos, caminhos que ferem o Teu nome, ferem Teus mandamentos. Não queremos caminhar nos caminhos escuros, queremos andar na luz do Senhor. Ó Deus, visita esta nação, visita esta nação, visita as nossas vidas, a vida do Teu povo que se chama pelo Teu nome. Amém.